Você está ouvindo a série de mensagens Hipócritas como Nós. Mateus 6, do jeito certo. Eu sei, ninguém gosta de ser chamado de hipócrita. A gente ouve essa palavra e já pensa em outra pessoa. Nos fariseus, por exemplo. Eles jejuavam, oravam, davam esmolas e Jesus os chamou de hipócritas. Mas se formos honestos, a pergunta é outra. Nós sequer fazemos isso? Jesus não está só denunciando a hipocrisia deles, está confrontando a nossa. Se você está em Teresópolis e procura uma comunidade enraizada na palavra, venha estar conosco nos cultos, todos os domingos, às 10h30 da manhã. Para saber o endereço, eventos e pequenos grupos, siga no Instagram, @anglicanaverbo. Agora, fique com o sermão desta semana. Igreja Anglicana Verbo, conduzindo pessoas à maturidade. Mateus 6, 19 ao 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa é a palavra do Senhor. Para seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria de começar dizendo que todos nós estamos acumulando coisas ao longo da nossa vida. Mesmo que a gente não perceba, nós estamos acumulando memórias, conquistas, amigos, decepções. E aquilo que a gente acumula ao longo da nossa vida é a nossa bagagem, é a nossa história, aquilo que vem, junto conosco. E algumas pessoas acumulam conquistas, algumas pessoas acumulam preocupações, algumas acumulam bens, outras acumulam feridas, mágoas. Mas uma coisa é fato: nós estamos acumulando. E isso revela uma coisa muito profunda sobre nós. Porque aquilo que a gente escolhe acumular diz muito sobre o que a gente valoriza, sobre o que a gente busca e sobre onde a gente coloca a nossa segurança. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que você está tentando construir para o seu futuro? Porque hoje em dia as pessoas tentam garantir muitas coisas para o futuro, né? Segurança financeira, estabilidade, reputação, aprovação das pessoas, conforto. Mas todo mundo aqui já teve algum momento em que aquilo que parecia seguro pareceu desmoronar. Pode ser uma demissão, um término de um relacionamento, uma traição, uma mentira. Tudo aquilo que antes parecia seguro pode desmoronar. E acredito que todo mundo aqui já viveu uma situação assim, né? Talvez seja por isso que hoje em dia, o mal do século é a ansiedade, que é até o que a Carol vai falar na semana que vem. Porque depois do texto que a gente leu, Jesus continua, Não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, será que a nossa ansiedade hoje em dia tem relação com aquilo que a gente está acumulando, Que é o que Jesus fala hoje pra gente? Será que o problema não é o que hoje a gente considera um tesouro? Então, é exatamente sobre isso que Jesus fala no texto de hoje. Voltando aqui no texto, no versículo 19, eu vou ler mais uma vez. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Então, o texto começa com uma ordem, Não acumulem tesouros na terra.
nesse caso, Jesus não está falando apenas de dinheiro. Claro que o dinheiro é o principal, né? Porque a gente também não pode passar pano e dizer, Jesus está falando para a gente não se apegar em outras coisas, mas o mais importante é o dinheiro, sim, gente. Porque hoje em dia o que a gente mais procura, e não adianta dizer que não, é segurança, é estabilidade. Tudo que a gente sempre faz é pensando em trabalho, é pensando em como eu posso ganhar mais dinheiro. E eu estou inclusa nisso, né? Mas além do dinheiro, ele está falando também daquilo que se torna o centro da nossa vida. Aquilo que a gente coloca como foco principal. Então, aquilo que a gente investe tempo, energia, pensamento, expectativa, tudo isso é o que a gente considera um tesouro. Aquilo que a gente considera ser indispensável para sermos felizes e seguros. Então, além da pergunta, você tem tesouros? E a reflexão que a gente faz hoje, a gente também tem que fazer a pergunta, onde está o seu tesouro? O tesouro é algo precioso, né? Algo que tem preço. Mas também, esse texto traz um debate que é interessante. Vocês acham que Jesus está condenando a riqueza nesse texto? A gente acabou de ler no nosso folheto o texto de Timóteo, né? Que tem também conselhos para as pessoas que são ricas. Por quê? Existe aquele texto também que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sim, mas isso não significa que um rico não pode entrar no reino dos céus. Se alguém for rico, ele tem que fazer um bom uso do seu dinheiro, né? Com caridade, com ajuda às pessoas. Então, assim, a Bíblia não condena a existência de recursos, a existência de riqueza, mas o que Jesus confronta nesse texto é o coração que deposita sua segurança nos seus recursos. Então, é um coração que acredita que a vida pode ser sustentada por aquilo que é terreno. Então, ele menciona 3 agentes: a traça, a ferrugem e o ladrão. E é muito interessante esses 3 elementos que Jesus cita, porque ele está falando sobre tempo, deterioração e perda repentina. São coisas que podem nos acometer. Então, aquilo que o tempo não destrói, a deterioração vai destruir. E aquilo que não se deteriora, alguém pode tirar. E aquilo que ninguém tira, a morte tira. Tudo que a gente tem aqui, a gente pode perder. Então, a gente não pode se apegar a nada da terra. Então, depois disso tudo, a gente percebe que o problema vai mais fundo do que só a riqueza material, né? É também um problema espiritual. Na verdade, acima de tudo, é um problema espiritual, porque o nosso coração busca segurança absoluta. Algo que nos garanta o futuro, que nos dê identidade. E é da nossa natureza a gente tentar encontrar isso em coisas que são frágeis e que têm tempo já marcado para acabar. Por isso que Jesus já tinha dito no começo do capítulo: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens. Por quê? Algumas pessoas acumulam dinheiro, outras reputação, outras conquistas, aprovação religiosa. Os fariseus, por exemplo, né, acumulavam reconhecimento espiritual. Eles queriam ser vistos como pessoas justas, né? Queriam ser admirados, queriam ser honrados. E esse também era um tesouro para eles. Por quê? Aqui o texto começa a confrontar, gente, porque o problema é que todas essas coisas que as pessoas confiam são da mesma categoria, tesouros da terra. E a própria Bíblia está cheia de exemplos disso, de pessoas que procuraram tesouros na terra. O jovem rico era um homem religioso e correto, mas não conseguiu seguir Jesus porque amava mais as suas riquezas. Esse era o tesouro dele. O rei Saul perdeu o reino porque preferiu agradar o povo em vez de obedecer a Deus. O rei Nabucodonosor acreditava que a sua grandeza vinha do seu próprio poder. Sansão, que confiou na própria força. Acã, que desobedeceu a Deus para esconder ouro e prata na sua tenda. Absalão, que tentou conquistar o trono confiando na própria beleza e popularidade. Herodes, que recebeu glória como se fosse um deus e aceitou aquilo para si.
Ananias e Safira, que o Juan falou na pregação dele também, que queriam parecer pessoas espirituais diante das pessoas. O povo de Israel, que trocou o Deus vivo por um bezerro de ouro. E Judas, que trocou o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Todos eles tinham algo em comum. Eles acreditaram que tinham encontrado um tesouro. Mas não. Era um tesouro da terra, que é o que Jesus condena no Evangelho. Mas a Bíblia também mostra exemplos de pessoas que encontraram um tesouro melhor. Moisés, que tinha tudo do Egito, as riquezas, e ele preferiu trocar isso para sofrer com o povo de Deus em busca de algo maior. Paulo, que disse que tudo aquilo que antes parecia ganho, agora considera perda. Foi o que a gente cantou agora aqui. Maria de Betânia, que derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus, porque para ela Cristo valia mais do que qualquer riqueza desse mundo. Então, qual é o seu tesouro? Porque aquilo que você considera mais precioso é aquilo que governa o seu coração. Então, precisamos perguntar, diante disso tudo, se existe algum tesouro que nunca pode ser perdido. Continuando no texto, no versículo 20, Jesus diz: ajuntem para vocês tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Algo muito importante que tem aqui nesse versículo é que Jesus não diz para a gente não ter tesouro, né? Pelo contrário, ele diz ajuntem tesouros, mas a gente desloca a atenção. Vamos ajuntar tesouro? Mas está na Bíblia. Sabe aquele meme? Vai e adultera? Que tem... Jesus fala pra gente ajuntar tesouro, não disse onde. Então, assim, o desejo por recompensa não é condenado, né? Porque Jesus fala da gente ter recompensa o tempo inteiro. Você vai ter sua recompensa. Os fariseus tiveram a recompensa deles, né? Quando eles fizeram a oração dele em público e querendo ser reconhecido, querendo... reconhecimento e tudo mais, eles já tiveram a recompensa deles. Então a Bíblia fala muito de recompensa o tempo inteiro. O desejo por recompensa, por coisas valiosas, não é algo errado. O problema não é você querer um tesouro. Você pode querer um tesouro, você deve almejar esse tesouro. Mas o problema é onde a gente está guardando esse tesouro e qual é esse tesouro. Então, o que Jesus faz aqui nesse texto é redirecionar o nosso coração. Ele está dizendo, se você quer algo que realmente vale a pena, se você quer algo que realmente permanece, dura, através dos séculos, então invista no tesouro celeste. E o que são esses tesouros do céu? Porque Jesus está falando apenas de recompensas futuras, de coisas que a gente vai fazer aqui e vai receber só quando a gente morrer, for para o paraíso, ou quando Jesus voltar. Enfim, a gente não vai receber nada agora. No Sermão da Montanha, as duas coisas aparecem juntas, porque quando Jesus fala das bem-aventuranças, por exemplo, ele fala, grande é a vossa recompensa nos céus. Ele também fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele fala no presente, tempo presente. Ou seja, o reino não é apenas algo distante, que a gente vai receber, a gente tem que trabalhar aqui para receber depois. A gente já pode experimentar do reino de Deus hoje em dia, na nossa vida de agora. Então, tesouros no céu são aqueles que pertencem ao reino de Deus e são coisas que têm valor eterno e que a gente já pode presenciar agora. Por exemplo, viver em fidelidade, amar as pessoas, praticar justiça, servir ao próximo, buscar a vontade do Pai. São coisas que fazem a gente experimentar 1% do que é o céu. Mas a gente já pode viver a partir de agora. Essas coisas não se perdem. Mas é interessante, é importante também a gente entender por que a gente almeja tanto essas coisas terrenas, Quando a gente deseja alguma coisa, sempre tem algo por trás disso.
A gente não quer o dinheiro, né? O dinheiro é um pedaço de papel. A gente não consegue fazer nada de útil com dinheiro. A gente quer o que está por trás desse dinheiro. A gente quer o que está por trás do reconhecimento, né? A gente quer significado, a gente quer ter valor, a gente quer se sentir pertencente, né? Então, a gente tenta encontrar nisso algo que só o céu pode oferecer de forma permanente. Então, isso explica por que tantas pessoas continuam insatisfeitas mesmo depois de conseguirem, né, alcançar tal carreira, conseguir tal quantia de dinheiro, comprar aquilo que queria comprar, né, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Porque a gente busca, corre e consegue e não é tão legal como eu imaginei, né? Quem já teve essa experiência? Quis muito alguma coisa, quando eu finalmente consegui. No momento é muito legal, né? A gente aproveita uma semana e depois já perde o valor aqui. Então, o que significa investir no reino? Significa viver com a perspectiva de futuro. Tomar decisões que fazem sentido à luz da eternidade. Então, aquilo que nós valorizamos molda nossas escolhas no dia a dia. Como a gente usa o nosso tempo, os nossos recursos, como tratamos as pessoas, como a gente organiza as nossas prioridades. E aqui a gente chega ao centro do reino dos céus, porque o reino não é apenas um lugar onde a gente vai se sentir bem, onde nós vamos ter nossas lágrimas enxugadas. O reino tem um rei. E o verdadeiro tesouro no céu não é simplesmente uma recompensa que a gente vai ter por trabalhar aqui e viver de acordo com a vontade, a gente vai receber recompensa. A verdadeira recompensa é o próprio Cristo. É aquele em quem a gente encontra perdão, vida, reconciliação, esperança que não se perde. Então, viver para o reino significa viver para Cristo como nosso maior tesouro. Porque onde está o tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos lá, vamos falar sobre coração agora. Me perdi nas minhas anotações. O coração, a gente costuma usar muito de forma poética, né? Nosso coração é o lugar onde surgem os desejos, nossas decisões, nossos amores, nossas lealdades. O coração é aquilo que governa a nossa vida. Então, quando Jesus fala do coração e onde está o seu tesouro, né? Ele está falando que aquilo que você considera mais valioso é aquilo que vai dirigir a sua vida. Jesus já tinha falado sobre o coração antes. No capítulo anterior, ele estava falando das bem-aventuranças. E ele fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Um coração puro é um coração inteiro, não dividido. Um coração que não precisa servir a dois senhores, né? Que depois Jesus até fala que que uma pessoa não pode servir a Deus e a Mamon. A gente vai chegar lá. Porque, no fundo, quem governa o seu coração? O que mais ocupa os nossos pensamentos? O que mais controla os nossos desejos? O que mais a gente tem medo de perder? Teve uma vez, numa célula que eu participei, faz bastante tempo, que o pastor deu pra gente um pedaço de papel e ele falou pra gente escrever o que faria nós nos sentirmos deprimidos, tristes de verdade se a gente perdesse. Escreve aí. Se você perdesse agora, tu ia perder tua vontade de viver. Lembra disso, pastor? Aquela dinâmica mexeu comigo de uma forma. Por quê? Primeiro eu já escrevi Guilherme, minha mãe, minha avó, meu trabalho. Eu não escrevi Deus. Se fosse algo para a gente mostrar para os outros, né? De repente a gente até escreveria. Depois que vocês escreverem que vocês perderiam a vontade de viver, a gente vai conversar aqui o que cada um falou. Na hora, Deus.
Porque quando é para mostrar, né? Então, se alguém observasse a nossa vida de fora, né? Ou você mesmo, se você fizer essa experiência, você mesmo, se observar, fingir que você não é você, e ver as suas prioridades, o que você tem colocado primeiro, a primeira coisa que você pensa quando você acorda, as suas preocupações, as escolhas que você faz. Qual tesouro você diria que governa a sua vida? Porque o que a gente coloca em prioridade revela aquilo que a gente ama com mais afinco, né? E a gente tem um problema por isso, porque mesmo sabendo que os tesouros da terra são frágeis e que a gente vai perder, nosso coração continua voltando para eles. E ele tem uma tendência constante de se apegar às coisas que vão passar. Então, quem pode libertar o coração disso? Desse apego desordenado, dessa paixão que a gente não consegue tirar de dentro de nós porque é algo da nossa natureza? O Evangelho responde essa pergunta. Quem que vai nos libertar disso? Jesus, além de ensinar onde a gente deve colocar o nosso tesouro, ele veio transformar o nosso coração também. Porque quando Jesus morre na cruz, ele confronta o maior tesouro da humanidade. Esse é o maior de todos, está acima de todos os tesouros que a gente pode ter, que é o nosso próprio ego. Nós mesmos. Nós somos o nosso maior tesouro. O nosso egoísmo, o nosso bem-estar, o nosso conforto. Mas através da graça de Jesus, nós temos algo novo, um novo coração. Um coração que é capaz de amar aquilo que realmente vale a pena. Um coração que encontra o seu verdadeiro tesouro e o seu verdadeiro descanso nele. Então, é algo muito simples, gente. Mostre-me o seu tesouro e eu saberei onde está o seu coração. Se o teu tesouro está no reconhecimento, o teu coração vive dependente da aprovação das pessoas. Se o teu tesouro está no dinheiro, o teu coração vive com medo de perder e ansiedade pelo futuro. Se o teu tesouro está na tua carreira, o teu coração vive definindo o próprio valor pelo seu sucesso. Se o teu tesouro está na aparência, o teu coração vive preso à comparação com os outros. Se o teu tesouro está no controle da sua vida, o seu coração vive angustiado quando alguma coisa sai do seu plano. Se o teu tesouro está no conforto, o teu coração evita qualquer caminho que envolva sacrifício. Se o teu tesouro está nas coisas dessa vida, o teu coração nunca encontra descanso. Mas se o teu tesouro está em Cristo, o teu coração finalmente encontra segurança que não pode ser roubada. Então, depois de falar sobre tesouro, Jesus fala sobre os olhos. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Os olhos são como a lâmpada da vida, ou seja, a forma como a gente vê as coisas determina como a gente vive a nossa vida. Então, olhos bons, o que significa isso? Significa você ter um olhar simples, um olhar generoso, voltado para Deus. É sobre a perspectiva de reino que eu falei há um tempo atrás, né? A gente viver a nossa vida com a perspectiva da eternidade. Não fazer as nossas escolhas com a perspectiva de que a minha vida agora, hoje, né? Temos que fazer as coisas pensando no que vem depois, né? Então, alguém que vê a vida com a perspectiva do reino é alguém que entende o que realmente tem valor, o que permanece, o que importa. E quando o olhar das pessoas é assim, a vida fica cheia de luz. Obrigada. Tô com uma sede hoje. E olhos maus, né? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, os olhos maus representam uma visão distorcida da vida. Quando a gente tem uma visão
né, um olhar que é dominado por inveja, por ganância, por egoísmo, por materialismo, então a gente vai olhar para o mundo e vai pensar, minha segurança está aqui, eu preciso agarrar o máximo que eu consigo, né? E esse é uma visão que faz a vida ser desgostosa, gente. Porque a gente volta para o problema que eu falei lá no começo. Tudo isso, mesmo que a gente alcance, não vai ser tão bom como a gente imaginou, né? Vai ser bom, mas vai passar. Então, se a luz que há em ti são trevas, porque a gente pode imaginar que tem luz, mas não tem. Quão grandes serão tais trevas? Quando alguém acredita que está vendo corretamente, mas na verdade está espiritualmente cego, a escuridão se torna profunda. Então Jesus chega no ponto final. Ninguém pode servir a dois senhores. O problema verdadeiro não é só uma questão de visão, de você ter olhos bons ou olhos maus, mas é uma questão de senhorio. Quem é o senhor da tua vida? Quem governa o teu coração? Porque todo ser humano serve a algum senhor, né? Aquilo que você pensou quando eu falei da dinâmica que eu fiz na célula, aquilo que você perderia, é o teu senhor. É o que governa a tua vida. Porque se Deus não governa o teu coração, alguma outra coisa governa. Isso é fato, né? Sabe aquela coisa que a gente costuma dizer que quando a gente não está escolhendo alguma coisa, já é uma escolha? Mesmo que você não escolha nada, não tem nenhum nada, não tem. Você tem. Você tem. Você pode não estar assim consciente, mas você tem um Senhor. Então, Jesus diz no verso 24, no último verso. Ninguém pode servir aos dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, em algumas traduções ele fala Deus e a Mamon, né, que representa também a riqueza, o dinheiro. E, na verdade, representa a riqueza transformada em Senhor. Então, o dinheiro transformado em segurança. Mas o dinheiro, gente, é um péssimo senhor para se ter. Ele exige que você tenha medo do futuro para se apegar a ele. Ele exige que você tenha confiança só nele, que você tenha uma devoção ao dinheiro, que são coisas que pertencem a Deus. Porque Deus é quem nos sustenta. Deus é quem nos dá o pão de cada dia. Aquele dia que você achou que não ia conseguir pagar as contas que estava faltando, mas você conseguiu de alguma forma. Sabe quem foi? Nem te conto. Já aconteceu várias vezes comigo. Guilherme tá aqui e não me deixa mentir. Ai, acho que não vai dar pra pagar essa conta aqui não. Aí depois a gente chega e pagou. Como? Não sei. Deu. Não é assim? Quem sustenta é Deus. E eu ainda tenho que aprender muito isso, porque mesmo vivendo várias vezes a provisão de Deus, eu ainda me sinto todas as vezes receosa, com medo, e procurando mais trabalho, e procurando mais aluno, e botando currículo, e vamos trabalhar mais, mesmo eu não tendo capacidades físicas de trabalhar mais, tempo, não durmo direito, mas não, eu preciso de mais dinheiro. É só isso que a nossa cabeça pensa. Isso explica o que vem depois, né? A ansiedade, que é o que a Carol vai falar. Spoiler. Estou ansiosa para essa pregação. Quando o mamon é o Senhor, nossa vida fica cheia de medo, gente. É muito ruim viver com medo, né? Mas quando Deus é o Senhor, a gente pode descansar. Então, Jesus veio reinar sobre o nosso coração falho, nosso coração que muitas vezes é dividido. Jesus liberta o nosso coração do poder dos falsos tesouros e nos dá uma nova visão da vida, né? Uma visão, olhos em que a gente enxergue que o verdadeiro tesouro é Ele mesmo, Ele próprio.
Então, no fim, Jesus está dizendo uma coisa que é muito simples. Me mostra o seu tesouro, que eu vou saber quem é o seu Senhor. Amém? Vamos orar, então? Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Deus, para te louvar, te adorar, te agradecer, Senhor, por todos os feitos que o Senhor tem nos dado, todas as dádivas, todas as bênçãos. Pai, nós não somos dignos, Deus, de tudo o que temos. O Senhor nos enche de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Te agradecemos, Pai, por tudo que temos, Senhor. Mas tudo que é teu, Senhor, nós te damos. Nada que temos é nosso, Senhor. Nós não temos nada. Então, Senhor, nós queremos te entregar, Pai. Queremos te entregar os nossos medos, as nossas inseguranças. Acima de tudo, Senhor, queremos te entregar o nosso coração. Pai, que o nosso tesouro seja o próprio Senhor, Deus. Não permita, Senhor, que o nosso tesouro seja o nosso reconhecimento, que o nosso tesouro seja o nosso dinheiro, que o nosso tesouro seja as pessoas, que o nosso tesouro seja qualquer coisa que está aqui na terra que pode acabar, Senhor. Nós queremos, Senhor, ter um coração completamente voltado para Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, te render graças, te render louvor, te render adoração, Pai. Senhor, lava o nosso coração, Deus, com o teu sangue, com o sangue de Jesus. Que possa nos purificar, Senhor, que possa retificar as nossas intenções. Que nós possamos, Senhor, ter olhos bons. Uma vida, Senhor, com uma perspectiva de eternidade, Pai. Que as nossas ações, que as nossas escolhas, que as nossas prioridades, Senhor, reflitam em quem está a nossa confiança, em quem está a nossa esperança, Deus. Pai, que o teu amor possa nos direcionar, nos conduzir hoje, durante essa semana, durante o mês, o ano, durante toda a nossa vida, Senhor. Não permita que nós nos desviemos, Pai. E que nós possamos cantar agora essa canção refletindo nessa letra, que diz que tudo é perdo. Se nós não temos a Ti, Senhor, tudo é perdo. Do que adianta, Senhor, eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Vamos cantar agora com todo o nosso coração. Amém. Ai, não noite. Tudo é perda se não tenho a Ti.